E quando você descobriu a sua vocação para ensinar, quando é que você realizou que essa poderia ser uma das suas maiores missões na vida? Eu vou te contar uma fofoca quentíssima, Duda. Só para essas pessoas que estão aí nos ouvindo. Eu me lembro sempre de uma frase daquele gatinho dos quadrinhos, o Garfield, que ele diz o seguinte: se você for falar mal de mim, me chame, porque eu sei coisas terríveis ao meu respeito. Então, vou te contar um babado fortíssimo. Quando eu fazia faculdade, eu tinha tanto pavor de falar em público, que eu pegava os meus trabalhos em determinadas disciplinas, trabalhos em grupo, falava para o grupo: olha, eu faço toda a parte escrita e você apresenta toda a parte oral, para eu não precisar falar. Eu fui uma adolescente tão tímida, mas tão tímida, que era uma coisa assim, fora do comum. Quanto eu pudesse passar desapercebida, mais feliz eu ficava. Mas foi interessante que quando eu comecei, de uma certa maneira, eu posso te dizer que eu não sei quando foi que eu comecei, porque eu, com meus 12, 13 anos, mergulhada em Machado de Assis, acho que aquilo ali já era filosofia. Mas quando eu descobri o que era a filosofia, a palavra filosofia, comecei a me aprofundar um pouco mais nos conhecimentos, sobretudo quando eu entrei na Nova Acrópole, que fazia jus àquilo que eu pensava como filosofia, fazia jus ao que eu imaginava como filosofia, eu comecei a perceber, bom, eu tenho alguma coisinha agora, um conteúdozinho desse tamaninho. E isso não é para ser retido, isso é para ser passado adiante. Portanto, a partir do momento que você tem algo a dar, se torna um dever moral você se virar para poder abrir a janela que te permite entregar isso. Se está trancado, dá um jeito. Torne-se marceneiro. Abra um buraco nessa janela, quebre essa tranca. Mas a partir do momento que você tem alguma coisa para dar, é a tua obrigação moral abrir portas e janelas. Meu professor de Nova Acrópole, meu primeiro professor, que é meu professor até hoje, eu sou uma aluna, como todo mundo, ainda tenho aulas. Quando eu comecei a dar aula, sempre me vinha aquela ideia, poxa, se fosse ele aqui, faria isso muito melhor do que eu. Mas acontece que ele não poderia nunca ter passado por todas as cidades que eu passei, porque ele estava em outras, não poderia estar em todas as salas de aula que eu estive, porque ele estava em outras salas de aula, e, portanto, se eu não tivesse, com a minha limitação, do meu tamanho, assumido a função de levar aquilo adiante, muitos lugares não teriam recebido, muitas pessoas não teriam ouvido. Então, quando você percebe que você tem algo a dizer, ainda que seja minúsculo, mas que pode beneficiar as pessoas, e que você, ainda que muito pequeno, tem condições de levar essa mensagem para alguns, só pelo fato da água jorrar, você percebe que a embocadura da fonte começa a se abrir. Daqui a pouco você tem um pouco mais de confiança, daqui a pouco você tem um pouco mais... Inclusive, a humildade é fundamental que se tenha. Se as pessoas disserem, olha, você tem defeitos de oratória, não é que tenho mesmo? Que bom que você falou, agora eu vou ver. Porque aí você perde muito do medo. Se você achar que, olha, eu sou o bom, está frito, porque a primeira crítica vai te destruir. A primeira crítica vai te destruir. Recordo que quando eu comecei a dirigir, que eu era uma barbeira de marca maior, não sei se você usa essa palavra barbeira, meu pai usava muito. Existe ainda. Existe ainda. Eu pensava, nossa, não vou dirigir, eu tenho medo terrível, passei um tempo terrível sem conseguir pegar no volante. Aí um dia eu cheguei diante do espelho e falei, do que é que você tem medo? Porque atropelar alguém, provocar um acidente, você não vai provocar a 40 km por hora, atropelamento de tartaruga, no máximo. Você não vai provocar grandes desastres. Aí eu cheguei a uma conclusão maravilhosa. Cheguei à conclusão que eu tinha medo das pessoas pensarem que eu era barbeira, imagina. Aí eu simplesmente cheguei para mim, na frente do espelho, e disse, você é barbeira, você é barbeira, você é barbeira, você é barbeira. Está entendido? Tá. Se alguém disser isso, é a pura expressão da verdade, e nada há superior à verdade. Então, vamos lá. Então, o pessoal gritava, barbeiro, é isso aí, é isso mesmo. Mas estou andando, estou fazendo meu caminho da melhor maneira que posso. A função de dirigir é te levar do ponto A ao ponto B, né? Isso. E de fazê-lo, procurando fazer o melhor possível, a gente vai adquirindo alguma técnica na coisa, né? Mas, no fundo, a mensagem é sempre o fundamental e essa tem que ser entregue. Eu acho que a gente se torna realmente um filósofo quando percebe que tem alguma coisa
dentro de si que precisa vir à tona, e essa mesma coisa precisa ser comunicada. Porque pode ser uma gota d'água no meio de um deserto, faz diferença. Um sedento ali pode ficar com um pouco menos de sede. Existe uma passagem que é o Sermão de Benares, que eu inclusive contei para sua mãe ontem, né, que falava do poder de uma lamparina, ainda que minúscula, no alto de uma montanha completamente escura. Vejam, quem tem luz, ainda que seja pequenininha, quanto mais os tempos escurecem, mais essa luz pode ser vista a uma distância muito grande. Ou seja, ter valores, ter algum grau de conhecimento, ter uma palavra que traga consolo a alguém, como diz o Dhammapada, compromete. Conhecimento compromete. Aliás, eu acho que é por isso, às vezes, que as pessoas fogem dele também. Conhecimento gera compromisso. Você passou por uma beira de uma piscina, tem alguém se afogando, você não sabe nadar nada. O seu compromisso de se jogar ali dentro não existe, porque seriam dois se afogando. Você tem que correr atrás, pedir socorro, chamar alguém. Agora, se você passa por ali e nada muito bem, e aquela pessoa está se afogando, você sabe como ajudar, porque não é só nadar, é saber como ajudar, e não o faz, é omissão de socorro. Percebe? E todo conhecimento gera compromisso. Como dizem lá os franceses, noblesse oblige, ou seja, nobreza obriga. Todo tipo de conhecimento tem um pouquinho de nobreza. Que a gente interpreta a nobreza como aquele que tem muito, e não como aquele que é muito. A nobreza humana consiste naquilo que você é, e não naquilo que você tem. Fala pessoal, tudo bem? Eu vou fazer uma nova live com a professora Luciana Galvão agora no dia 14 de outubro, falando sobre a timidez, falando sobre as raízes e as consequências, claro, sempre com toda a referência histórica, filosófica, bibliográfica, biográfica, todas as parábolas e contos, sempre com a ilustração muito interessante da professora. E eu lembrava muito desse trecho aqui do bate-papo que a gente fez ano passado, que eu queria que vocês assistissem agora aqui para dar uma contextualizada. É isso. Estou fazendo uma série de lives, chama Viva Bem com a Timidez, e toda quarta-feira às 20 horas eu estou fazendo uma live sozinho, e agora estou começando a receber convidados ilustres como a professora Luciana Galvão. Espero que você acompanhe com a gente.